pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda terça-feira aqui no Instagram, 19 horas. E hoje a gente está retomando as nossas lives, porque eu tive que dar uma paradinha por umas 2 semaninhas, né? E a gente está retomando aqui a nossa série de lives sobre como lidar melhor com seu filho TDAH no dia a dia. A gente está nessa série de lives onde a gente está trazendo os princípios norteadores, né, de uma forma mais estratégica e eficiente de lidar com os desafios de ter um filho com TDAH no dia a dia. E a gente já fez, nós já fizemos 4 lives, essa é a 5ª live dessa série, onde a gente já falou sobre muita coisa importante. Então, se você perdeu as lives do nosso, né, as primeiras lives dessa nova série, depois você corre lá no meu IGTV, aqui no Instagram, ou então vai lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, e assista, porque a gente está construindo, a cada live, a cada semana, a gente está construindo uma concepção, né, princípios que vão nortear a sua forma de lidar com o seu filho no dia a dia. Então não perca, né, não deixe de assistir as lives anteriores, porque cada live a gente vai trazer um princípio, são 12 no total, mas a gente também vai encadear um conhecimento no outro. Então um princípio vai complementar o outro, tá bom? Então não deixe de assistir, tá lá gravado no meu canal do YouTube, você pode assistir com calma. A gente já fez 4 lives sobre esse tema, né, que a gente está dessa nova série, e agora a gente vai para a 5ª live, onde a gente vai falar sobre o princípio de número 4, ok? E a gente vai falar um pouquinho como você pode decidir quais batalhas você vai lutar com seu filho TDAH no dia a dia. A gente sabe que são muitas batalhas, são muitos desafios, mas será que a gente precisa entrar em todas essas batalhas? A gente precisa, né, fazer queda de braço com a criança em todas as situações do dia a dia? Quais são as prioridades? Como é que a gente define prioridades, né? Para a gente focar no desenvolvimento da criança, que é o que a gente mais quer. Então seja bem-vinda, você que está entrando comigo aqui. Lembrando que toda terça-feira, eu tô até perdida na data, toda terça-feira nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram, pra gente poder conversar. E com mais uma novidade, para você que é psicóloga, você que é psicopedagoga, professora, você que é profissional que atende crianças com TDAH, que me segue aqui no Instagram, a gente vai voltar essa semana com as nossas lives para profissionais. E essa semana com o tema TDAH e depressão, que foi o tema escolhido na enquete que eu abri aqui nos stories, né? E foi o tema mais votado. A gente vai começar sexta-feira, nossa live de profissionais vai ser toda sexta-feira. E sexta-feira a gente já vai começar falando sobre TDAH e depressão. Quais são os riscos de os principais riscos, né? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Que uma pessoa com TDAH tem de desenvolver depressão, né? Então é uma live importante para você que é profissional, para que você possa fazer, né, uma boa avaliação aí dos riscos do seu paciente TDAH, né, vir a desenvolver a depressão, ou até mesmo se essa criança já desenvolveu, né, essa comorbidade. Então é importante a gente falar sobre isso. Depressão é um transtorno que aparece, né, em cerca de 30% dos casos de crianças com TDAH. Acabam desenvolvendo também a depressão. Então a gente precisa ficar atento para isso, para identificar sinais de risco, para trabalhar de forma preventiva. E se caso, né, já tenha se instalado essa comorbidade, a gente conseguir identificar e tratar a tempo. Porque senão a gente não adianta ficar tratando TDAH, se uma criança tem também depressão junto, a gente não vai ver a evolução do caso. Ok? Tudo bem? Podemos começar? Sim, né? Porque essa live tem bastante assunto. Ó, nós já falamos aqui, deixa eu abrir aqui, né, o nosso livro que a gente está lendo juntas aqui no nosso Papo de Mãe. A gente falou na introdução,
que o TDAH ele não é apenas um transtorno de atenção, né? Basicamente, o TDAH ele é um transtorno da autorregulação. E a gente explicou sobre isso na live número 1, que foi a live de introdução. E nessa live, se você não assistiu, você dá uma olhadinha lá depois, eu explico muito bem qual é o verdadeiro problema, qual a verdadeira dificuldade que uma pessoa com TDAH tem, que está muito focado nas funções executivas, tá? É importante que você entenda o que é o TDAH, para que depois você consiga compreender por que a gente vai usar determinadas estratégias para lidar com a criança, tá bom? Depois, na live 2, a gente falou sobre o primeiro princípio. A gente vai falar sobre 12 princípios norteadores de uma educação mais estratégica e mais eficiente de uma criança com TDAH, ok? Então, a gente falou do primeiro princípio, que a gente teria 4 chaves, né, para chegar ao sucesso de uma criança com TDAH. A gente falou sobre essas chaves que foram muito importantes, né? Da gente identificar talentos, da gente identificar pontos de interesse, para que a partir desses pontos de interesse a gente consiga trabalhar as dificuldades da criança. Então a gente falou sobre isso no princípio 1, que é muito importante, tá? Para que você possa ir construindo essa ideia do que a gente está construindo aqui. Depois, a gente foi para o princípio de número 2. O princípio 2, aqui... esqueci de falar hoje, né? Gente, a gente tá com esse livro aqui, ó. TDAH, 12 princípios para criar uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse livro é do Russell Barkley, que é um dos maiores pesquisadores da área de TDAH do mundo. Ok? Então, é um livro aí que todo profissional que trabalha com criança TDAH, que faz orientação de pais, precisa ter, né? E você que é mãe de TDAH, você pode comprar também, porque é um livro voltado para pais. Ok? É um livro maravilhoso, vale cada centavo do investimento. Então, no princípio 2, a gente falou... Deixa eu abrir aqui para não me perder. Que a gente não pode nunca deixar de lembrar que a criança, que o seu filho, no caso, tem TDAH. Por quê? Porque TDAH não tem cara, né? Então, quando a gente olha para uma criança TDAH no dia a dia, a gente acaba, às vezes, esquecendo por alguns momentos que ele tem um transtorno que traz alguns prejuízos para a vida dele, algumas dificuldades, e que se a gente não leva em consideração isso, a gente pode estar exigindo da criança algo que ela não tem condições de fazer sozinha, sem suporte, sem apoio. Então a gente não pode nunca perder de vista que essa criança tem um transtorno que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso suporte, ok? Então esse foi o princípio 2. E o 3, que foi a nossa última live, a gente falou muito sobre a questão de trazer, né, esse ensino, né, essa parte da educação. Só um minutinho, que eu tô abrindo aqui pra gente poder ver, eu não me perder aqui com vocês. Pra gente começar a tratar as crianças, né, no dia a dia, com orientação, com supervisão. Estou só pegando o nome da live aqui para poder a gente não se perder. Ó, 8 passos para a criação de filhos com TDAH. Então, no princípio 3, ele traz aqui 8 passos que nos ajudam a criar filhos com TDAH de uma forma mais eficiente. Então, ele vai trazendo aqui os passos, a gente falou sobre cada um deles na nossa live, trazendo a ideia de que a gente é um pastor dos nossos filhos, né? A gente está pastoreando, a gente está ajudando ali a conduzir essa criança, e não um engenheiro que vai consertar ou que vai montar a criança do jeito que a gente imagina, tá? A gente vai, na verdade, conduzir essas crianças naquilo que ela tem de potencial, né? Ajustando de acordo com as dificuldades que ela apresenta. Então seria essa a ideia.
E hoje, no princípio 4, a gente vai falar sobre prioridades. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Isso é um tema assim que quem faz orientação de pais aborda o tempo todo. Quem atende crianças com TDAH também precisa ter isso muito claro. Por quê? Porque são muitos desafios que ter um filho com TDAH traz para a vida de uma família. No dia a dia são muitas demandas, né? Os pais, em especial as mães, elas se sentem muito sobrecarregadas ao lidar com uma criança com TDAH no dia a dia, porque essa criança vai exigir dessa mãe muito mais monitoramento, muito mais supervisão. Essa mãe vai ter que estar o tempo todo lembrando essa criança das coisas que ela tem que cumprir, né? Cobrando dela a execução de tarefas que são tarefas simples do dia a dia. Geralmente, né? Hoje eu até estava conversando com uma mãe e ela falava assim, o que mais me cansa é exatamente ter que falar todos os dias a mesma coisa como se fosse a primeira vez. E é exatamente isso. Porque ainda que o TDAH saiba o que ele tem que fazer, a dificuldade maior dele é como ele vai colocar isso em prática. E aí ele trava, porque ele se perde nesse como. Ah, Juliana, mas ele já fez várias vezes, ele sabe como fazer. Ok, mas daí ele se organizar todas as informações, organizar os pensamentos dele, organizar tudo que ele precisa para executar aquela ação sozinho, sem nenhuma ajuda, ele vai ter mais dificuldades. Então, muitas demandas acabam acontecendo durante o dia e sobrecarregando os pais de monitoramento, de supervisão, de estar acompanhando mais de perto o comportamento da criança. E mais, a gente ainda tem uma outra questão é que essas cobranças, né, toda hora tem que cobrar, toda hora tem que lembrar, toda hora tem que corrigir alguma coisa que a criança fez errado ou deixou de fazer. Esse excesso de cobrança, esse excesso de demandas que os pais também dão para os filhos, acaba sobrecarregando a relação e tornando essa relação mais conflituosa. Então é muito comum a gente atender famílias de TDAH que a relação pais e filhos está muito conflituosa, que a conexão entre pais e filhos está muito desgastada, às vezes essa conexão já está até perdida. E a gente precisa reconectar pais e filhos primeiro, para depois a gente conseguir evoluir em outras questões que são importantes. Então, uma das coisas, né, quem faz a minha formação de orientação de pais, sabe que lá no nosso protocolo, né, na nossa organização dos atendimentos de orientação, uma das primeiras coisas é identificar como é que está essa conexão. Porque se essa conexão não tiver bem feita, se tiver com algum problema ou tiver sido rompida de alguma forma, a gente precisa trabalhar nessa reconexão. Porque sem conexão não vai funcionar, né? Se a gente está vivendo um ambiente muito conflituoso, muito que não tem muita harmonia, muito conflito, muito desgaste emocional, tanto para os pais quanto para os filhos, vai ser muito difícil os filhos acatarem aquilo que os pais estão solicitando. E por outro lado, os pais já estão mais reativos e também já vão solicitar as coisas já de uma forma mais não tão amorosa, ou não com tanta paciência como deveria ser. E aí vira um ciclo, né, uma bola de neve. Os pais ficam reativos aos filhos, os filhos reativos aos pais, e o conflito acontece e a gente não tem avanço no desenvolvimento da criança. Às vezes a gente tem obediência, que às vezes os pais, né, perdem, já estão tão cansados e partem ali às vezes para uma atitude um pouco mais dura, né, com os filhos, e os filhos acabam até obedecendo. Mas, gente, obediência não é sinônimo de desenvolvimento. Você pode ter um filho que te obedece, mas não necessariamente aquilo que ele está obedecendo está promovendo desenvolvimento para ele, ok? Então, muitas vezes isso é um problema real, tá? Muitos pais discutem com os filhos por problemas que são pequenos, por coisas bobas. Se você parar aí para pensar um minutinho, durante o dia de hoje,
né, de todas as situações de conflito que você teve com seu filho, todas as situações que você teve algum tipo de desgaste, pode ser um desgaste pequeno, um desgaste grande. Se você for parar para analisar todas essas situações que somadas geram, né, um cansaço, né, uma sobrecarga muito grande para você, para a sua relação com seu filho. Se você for parar para pensar nessas situações, você retrospectivamente você consegue identificar que muitas dessas situações não eram situações tão importantes assim, né? Na hora parece ser muito importante eu cobrar aquilo, eu exigir aquilo, mas se a gente parar para pensar fora do problema, a gente pensar nas situações, a gente começa a analisar essa situação que não precisava eu ter, né, sido tão enérgica na situação, essa situação que eu poderia ter evitado algum, né, feito vista grossa, essa aqui não, essa aqui era importante, eu precisava investir um pouco mais de energia. Então a gente consegue perceber que muitas vezes, ao longo do dia, o desgaste vem por situações que não são tão significativas, que não são situações que deveriam ser prioridades. Definir prioridades e ajudar os pais a definirem prioridades, ajudar, né, a identificar dentro de uma gama de demandas o que é prioridade da gente focar no momento, é uma função do psicólogo ali no atendimento com essas famílias, ok? Porque senão, gente, a gente fica apagando incêndio o tempo todo. Então, se eu estou atendendo uma criança com TDAH, que eu tenho um foco, né, meu foco de trabalho é melhorar essa regulação emocional, e toda semana os pais me trazem um problema. Ah, agora ele brigou na escola. Não, agora ele não tá com nota baixa na escola. Agora briga com o irmão. Agora não sei o quê. Se cada semana os pais trouxerem um problema para que eu possa trabalhar com a criança, eu não vou conseguir trabalhar com nada. Então, dentre todos os problemas que acontecem, que eu sei que são muitos, a gente tem que definir prioridade. E o que vai ser prioridade é aquilo que a gente vai trabalhar primeiro. Melhorou aquilo, a gente vai incluindo outras demandas no processo, tá? Agora, aqui, em relação à família, a família também precisa identificar aquilo que é prioridade, aquilo que ela vai investir mais energia. Nesse início, né, de trabalho aqui, quando a gente tem ali uma situação que está conflituosa, que não está avançando, que a gente precisa melhorar o comportamento da criança, precisa melhorar, né, a adesão da criança às regras e a rotina. Nesse primeiro momento, gente, a gente vai ter que dar um passo para trás para depois a gente dar um passo para frente, 2 passos para frente, ok? Não adianta a gente querer trabalhar tudo ao mesmo tempo, que a gente não vai conseguir trabalhar com nada, porque nem a criança vai dar conta de responder a tudo, nem você, mãe, vai dar conta de ensinar tudo, monitorar tudo, resolver tudo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai precisar definir o que é prioridade, focar nessas prioridades, em alguns casos fazer até uma vista grossa para algumas situações, porque a gente precisa focar naquilo que é mais importante, ok? Depois a gente vai trazendo as outras coisas também para o processo. Mas primeiro a gente precisa melhorar o ambiente familiar para tornar esse ambiente familiar menos conflituoso. E quando eu falo tornar o ambiente familiar menos conflituoso, eu não estou dizendo para a gente agora deixar a criança fazer o que quer, porque aí não vai ter conflito, né? Porque eu não preciso cobrar mais a criança, não preciso... Aí não vai ter briga. A criança faz o que quer. Não estou falando disso. Estou falando da gente focar a nossa energia naquilo que é prioridade. E aquilo que a gente pode deixar para depois, aquilo que não é tão importante nesse momento, a gente não gastar tanto a nossa energia. Porque é no dia a dia que a gente está ali gastando a energia com pequenas coisas, é que a gente acaba ficando sem energia para usar naquilo que realmente é importante. Ok? Então, por exemplo, às vezes a gente gastou tanta energia para a criança fazer uma coisa que não
não vai fazer muita diferença na vida daquela criança, nem daquela família. E quando a gente vai, por exemplo, sentar com a criança para fazer o dever de casa, que é uma coisa muito importante, a gente já tá tão sem paciência, a gente já tá tão desgastado, a gente já tá tão estressado que a gente não consegue tornar esse momento um momento de aprendizado. A gente acaba, né, não conseguindo lidar muito bem, porque a gente já tá desgastado com a situação, já tá desgastado com todo, né, o processo ali meu Deus, todo o processo que envolve, né, essa questão do dia a dia mesmo do TDAH, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá, vamos lá. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou dar alguns passos para vocês refletirem no dia a dia sobre essas questões e como você pode definir prioridade, tá? O que vai ser prioridade sempre? Sempre. Prioridade vai ser sempre aquilo que vai promover o desenvolvimento da criança. Esse sempre vai ser o nosso foco. Então, de tudo que eu tenho que pedir para a criança fazer durante o dia, de todas as demandas que eu preciso dar para essa criança durante o dia, qual vai ser que eu vou focar mais energia, que eu vou priorizar? Aquela que vai promover o desenvolvimento. Por quê? Porque aquilo que promove desenvolvimento promove junto a autonomia, que é o que a gente tanto deseja, né? Que as crianças tenham autonomia, que não fique tão dependente da gente, que a gente não precisa ficar tanto em cima. E a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir promover o desenvolvimento dela. Se a gente só tiver focado na obediência, a gente não vai conseguir promover o desenvolvimento. O que é obedecer? É eu mando, obedece, mas eu preciso mandar. E eu preciso, geralmente, para obediência, eu preciso colocar ali um subentendido ali que ela vai ter uma punição caso ela não cumpra aquilo que eu mandei. E quando a gente tem uma autonomia, a autonomia é o quê? É o desenvolvimento de autorresponsabilidade, que é a criança entender que aquilo é a responsabilidade dela e ela precisa cumprir. Estamos falando de uma criança com TDAH que vai ter dificuldade com isso? Sim, mas ela pode desenvolver a autorresponsabilidade, ela pode desenvolver a autonomia, mas para isso a gente vai precisar estar junto, oferecendo suporte, né? Promovendo desenvolvimento e também fazendo toda a supervisão do comportamento dessa criança, da execução das ações dessa criança. Se a gente não faz isso, o tempo vai passar e ela não vai desenvolver essa tão sonhada autonomia, essa tão sonhada autorresponsabilidade. E aí você tem um filho, criança, que daqui a pouco está adolescente e continua com os mesmos problemas. Não avança. Por que não avança? Porque todas as nossas ações não foram para promover desenvolvimento, foi para promover obediência apenas. Tá? Então vamos lá. A gente já sabe que crianças com TDAH, elas têm mais dificuldade de seguir instruções, de realizar as tarefas do dia a dia, as tarefas domésticas, né? Arrumar a cama, arrumar o quarto, guardar os brinquedos, coisas do dia a dia. Fazer trabalhos escolares e também realizar outras solicitações que os pais fazem durante o dia. Então, as crianças com TDAH, elas têm dificuldade com isso. Ponto. Não é o seu filho que tem. Crianças com TDAH têm dificuldade com isso. Ok? Por que eles têm dificuldade com isso? Depois, se você não assistiu a live número 1, que é a live de introdução, você vai lá e assiste, porque eu explico nos mínimos detalhes por que crianças com TDAH tem todas essas dificuldades. Que é a live onde eu falo que o TDAH não é apenas um transtorno de atenção. Tá bom? Então, é muito frustrante para os pais ficarem repetindo os mesmos comandos todos os dias, né? E mais de uma vez por dia, inclusive. Ok? Então, os pais, conforme eles vão tendo que repetir a mesma coisa, falar 1000 vezes a mesma coisa, isso vai desgastando. Isso vai deixando os pais chateados, sem paciência, bravos. E isso vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais reativos ao comportamento da criança.
Então, toda vez que eu tiver que pedir uma coisa pro meu filho, eu já sei que eu vou ter que pedir um monte de vezes, eu já sei que ele não vai fazer de primeira, ou eu já sei que ele vai fazer não do jeito que eu gostaria que fizesse, eu já vou pedir de uma forma mais reativa. Eu já vou pedir já chateado, sabendo que não vai funcionar. E isso, claro, vai gerar uma reação no outro, né? A minha ação gera reação, a ação do meu filho gera reação em mim, ok? Então, a gente tem esse quadro, tá? Crianças com TDAH costumam resistir mais a deixar de fazer, a parar de fazer uma atividade que eles estão gostando para obedecer ou para realizar algum pedido que você faz. Então, eles estão lá brincando e você pede para eles fazerem alguma coisa, seja qualquer coisa que seja, eles têm mais dificuldade de parar o que eles estão fazendo, de ver televisão, de brincar, enfim, do que eles estiverem fazendo para fazer aquilo que você pediu. Então ele está vendo televisão, você pede para a criança ir lá na cozinha pegar água para você. A criança está brincando, você pede para ela ir lá no quarto pegar não sei o quê. Ou então parar de brincar para ir tomar banho. Qualquer solicitação que você fizer para uma criança com TDAH, ela vai ter dificuldade de parar o que ela está fazendo para fazer aquilo que você está pedindo. Isso é característica, gente. Então você já sabe, ok? Não é que ele tem má vontade, não é porque ele é preguiçoso. Não é isso, tá? É porque ele tem dificuldade de parar o que ele está fazendo para fazer uma coisa que ele não está afim de fazer, que foi só você que pediu, ok? Então, isso acontece porque as crianças com TDAH têm uma capacidade limitada de autocontrole emocional e menos tolerância a esperar e adiar uma recompensa. Então, se eu estou fazendo uma atividade que eu gosto, uma brincadeira que eu gosto, parar o que eu gosto para fazer algo que eu não estou afim só porque alguém pediu, para o cérebro TDAH é difícil ele compreender isso. Parar, desengajar de uma coisa que ele está engajado para começar a engajar em outra que é chata, é monótona, que não faz sentido para ele, que não vai trazer uma recompensa, uma gratificação, que não tem motivação, ele não tem interesse naquilo, ok? Então, por isso que a gente fala sempre do reforço positivo, por quê? Porque se a criança com TDAH ela tem como característica principal uma dificuldade de esperar e adiar uma gratificação, né? O cérebro TDAH está sempre buscando uma recompensa imediata. Não é porque ele é interesseiro, é porque o cérebro precisa de dopamina. E a dopamina vem de coisas que dão prazer para ele, coisas que trazem algum benefício para ele, alguma gratificação, alguma recompensa, qualquer coisa, gente, seja um elogio, né? Enfim. Essa criança, se o cérebro dela funciona dessa forma, se a gente não usa isso para desenvolver habilidade na criança, a gente vai estar remando contra a maré. É como se o cérebro dela funcionasse na correnteza, no fluxo da correnteza, e a gente quisesse que a criança nadasse, ou o cérebro dela nadasse ao contrário da correnteza. Não vai fluir, vai chegar uma hora que ele vai cansar e vai embora pela correnteza fora, ok? Então, se o cérebro está puxando para esse lado, a gente usa isso como estratégia para poder motivar e engajar as crianças nas coisas que a gente quer que ela realize, ok? Por isso que o reforço positivo é tão importante nas coisas que são chatas, que o cérebro dela identifica como atividades que não são prazerosas, que não trazem recompensa. Então, a gente tem que associar uma recompensa em paralelo para que ela consiga motivação e engajamento naquelas atividades do dia a dia, tá? O que acontece também é que lidar com muitas demandas, com muitos pedidos, muitas solicitações durante o dia, é difícil também para a criança com TDAH cumprir tudo, porque o TDAH, gente, é um transtorno de autocontrole, de autocontrole emocional, autocontrole dos movimentos, autocontrole das emoções, né? Autocontrole do pensamento, autocontrole
do seu comportamento. Então, ele se controlar para se organizar, para planejar, para executar. E ele também é um transtorno que está ligado a você se organizar para as coisas. Então, é como se você estivesse ali bombardeando essa criança de pedidos durante o dia. E pedidos que geralmente não são prazerosos para ela, não traz nenhum benefício. Então, o cérebro ele fica sobrecarregado de atividades que não trazem nenhum benefício para ele imediato. E aí, toda vez que o cérebro TDAH entra em contato com uma atividade que não traz benefício para ele, não traz recompensa imediata para ele, o que acontece com esse cérebro? Ele se sobrecarrega. Então, se você enche o seu filho de demandas que para o cérebro dele são chatas, monótonas, repetitivas, demandas que não são do interesse da criança, demandas que exigem dela um esforço mental prolongado, ou que exige dela um passo a passo, uma organização em etapas para cumprir, né, aquilo. O cérebro dela vai se desgastando, porque o cérebro não dá conta. E aí, quanto mais o cérebro se desgasta, quanto mais o cérebro gasta o recurso cognitivo que ele tem, o combustível cerebral, né? Pensa lá, no cérebro tem combustível, ele tem uma quantidade de combustível. Se você começa a demandar muito para a criança coisas que gastam muito combustível, vai gastando, vai chegar uma hora do dia que essa criança não vai ter combustível suficiente para realizar, às vezes, aquilo que é tão importante. Ok? Aquilo que é importante, ele não vai ter energia cerebral suficiente para executar, porque já gastou com coisas que às vezes são bobas. Bem? E aí, qual seria a solução, então, para todas essas dificuldades? É a gente conseguir definir prioridades e mudar a nossa forma de dar demandas para a criança. Ok? A gente vai ter live falando sobre como a gente pode se comunicar melhor com a criança, como que a gente pode falar, né? Como é que eu vou dizer assim? Colocar regras e limites, se comunicar melhor, como que a gente pode dar uma ordem, né, um comando para uma criança de forma mais eficiente. A gente vai ter lives sobre isso, tá bom? A gente não vai entrar nisso hoje, mas eu quero te ajudar a definir aquilo que é prioridade. Quais são as batalhas que realmente valem a pena eu investir energia, porque elas são importantes para o desenvolvimento do meu filho. E aquelas outras que nesse momento não são prioridades, eu vou deixar um pouco de lado, para que quando a minha conexão com ele melhorar, quando o clima da casa não for tão conflituoso, já melhorar o ambiente familiar, e eu já conseguir uma melhor colaboração, né, o melhor engajamento do meu filho nessas atividades que são prioridades, aí eu vou acrescentando essas outras que a gente sabe que também são importantes da criança no dia a dia, tá bom? E aí vamos para alguns passos para a gente pensar juntos como que a gente pode definir essas prioridades. Primeira coisa, comece descobrindo se você pode simplesmente deixar alguns pedidos de lado, pelo menos no momento. Então, primeiro passo, de tudo que você pede para o seu filho no dia a dia, de tudo que você, né, exige dele, que ele tem que cumprir, né, das situações todas que são conflituosas, que acabam gerando conflitos, gerando desgaste para vocês no dia a dia. Se você vai parar para pensar, não precisa ser agora, porque agora a gente está falando aqui, não vai dar tempo de você pensar muito, mas depois você vai, no momento de calma, no momento que você estivesse mais tranquila, pega um papel e começa a anotar, né, de tudo que eu falo pro meu filho, né, o que eu poderia deixar de fazer? Que tipos de pedidos, solicitações, demandas que eu poderia deixar de fazer, que não são prioridade, que não são importantes nesse momento? A gente já vai começar a pensar em algumas coisas. Ah, Juliana, mas tem coisas que, né, é importante aqui, mas é importante, mas é prioridade? Ok?
A gente não tá falando de você eliminar e começar a fazer tudo pelo seu filho, não é isso. A gente tá falando só de, nesse momento de treinamento, nesse momento crítico, a gente vai selecionar as batalhas que a gente vai entrar. Depois que passar esse período crítico, que a sua conexão com seu filho melhorar, que a sua relação com ele melhorar, que o clima da sua casa melhorar, que ele já estiver executando essas prioridades, aí a gente vai acrescentando as outras que você deixou de lado por enquanto. Ok? Então vamos lá. Pensando nisso, a gente vai então ampliar um pouco nesse pensamento. Então, primeiro a gente vai pensar assim: de tudo que eu peço pro meu filho durante o dia, todas as demandas que ele tem, o que eu posso deixar de lado? Já vou eliminando algumas coisas, né? A lista vai diminuindo. Então, a nossa ideia é que essa lista desse tamanho vá diminuindo, ok? Pra gente ficar naquilo que realmente é importante. Segundo ponto, examine as situações e os horários do dia em que você e seu filho parecem ter mais conflitos. O que seria isso? Você vai parar para pensar durante o dia, durante os dias da semana e durante os horários do dia. Quais são as situações e os dias e os horários que geralmente acontecem as situações de maior conflito, de maior atrito? Por que é importante isso, gente? Porque, olha só, a gente tem que começar a trabalhar de forma estratégica. E para trabalhar de forma estratégica, a gente tem que analisar dados e pensar em cima desses dados. Então, lá no primeiro ponto, o que a gente pensou? Olha, primeiro agora eu vou fazer todas as demandas que eu tenho, né, na vida do meu filho. Agora eu vou olhar para essas demandas e vou ver, dentro daquelas demandas que tem mais conflito, quando que elas acontecem. Então, por exemplo, às vezes acontece mais, já aconteceu de paciente meu, dos problemas serem mais no final do dia. Então, de manhã é mais tranquilo, né, à tarde também, mas no final do dia, à noite, é o caos. Ou pode ser o contrário. Pode ser que de manhã seja o maior problema, né? Eu tenho, por exemplo, paciente que o problema maior era na hora, ali entre a hora de acordar, se arrumar e sair para a escola. A criança estudava de manhã. E ali nesse período era o período de maior conflito, porque tinha várias demandas que a criança precisava cumprir, desde a hora que ela acordava até a hora que ela saía para ir para a escola, e que era tanta coisa que ela tinha que fazer naquele período, e ela acordava já sonolenta, aquilo tudo, e ela não dava conta, então era um período de maior confusão. A criança já ia para a escola estressada, a mãe já começava o dia estressada. Então, a gente vai... Oi, Tamara, nós estamos aqui já há quase 40 minutos. Mas aí depois você assiste que vai ficar gravada, tá bom? Então, você vai pensar dentro do dia e dentro da semana quais são os momentos que acontecem maiores conflitos. E que situações e que momentos? Geralmente os maiores conflitos são no final de semana. Não, geralmente os maiores conflitos é durante a semana. Final de semana é tranquilo. Não, os conflitos geralmente é quando tá no início da semana. Segunda-feira é o pior dia. Não, Juliana, para mim é sexta-feira é o pior dia. Por que é importante identificar isso? Porque quando a gente for analisar de forma estratégica esses dados, a gente pode perceber o seguinte: meio de semana tem mais conflito, por quê? Porque meio de semana tem mais demandas, tem a questão da escola, as regras são mais estruturadas. Final de semana não tem tanto conflito porque a rotina é livre, né? Então tem pouca demanda. Ou então, ao contrário, o problema está mais no final de semana porque é mais livre, então a criança fica mais solta, sem parâmetro, né, de limite, então ela acaba extrapolando mais. Às vezes no início da semana. Por quê? Porque a criança veio de um final de semana onde ela estava com uma rotina livre e teve que entrar na segunda-feira na rotina de novo, e aí para até ela acostumar com a rotina, segunda-feira é um dia de atrito. Então a gente precisa olhar para a rotina assim, né? A Cristiane falou, aqui o conflito maior na hora de levantar e na hora do banho. Então, Cristiane, a gente precisa analisar
Tá, a hora de levantar, tudo bem. A hora de levantar é complicado. Vamos imaginar que ele, eu não sei qual horário que ele estuda, mas vamos imaginar que ele tenha que levantar porque ele precisa se arrumar rápido para ir para a escola. Ou ele tem a hora de levantar, mas ele só vai para a escola tarde. Ele precisa acordar para fazer o dever de casa, né? Senão, se deixar, ele acorda só na hora de almoçar e ir para a escola, né? Então, esse hora de acordar, ó, estuda de manhã. A gente tem que ver, aí a gente começa a analisar. Sempre quando a gente tem problema no acordar, a gente sempre tem que olhar, não o acordar em si, a gente tem que olhar o sono durante a noite, como foi, e antes dele dormir, ok? A gente não ajusta o horário de acordar, a gente ajusta o horário de dormir e o sono. Porque se o sono estiver muito agitado, ele acordar muitas vezes durante a noite, ele não tá tendo um sono relaxante, claro que ele vai ter mais dificuldade para acordar no outro dia. Se ele tá dormindo muito tarde, né? Então, tudo também vai dificultar. Então, pra gente melhorar o horário de acordar, a gente sempre tem que melhorar o horário de dormir. Porque se ele estiver dormindo tarde, a gente vai ter que ir aos pouquinhos, colocando ele para dormir um pouco mais cedo para ele ter mais tempo de sono, porque o tempo que ele tá tendo de sono não tá sendo suficiente. Ok? Então, a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Não é uma regra para todo mundo, mas geralmente é assim. Hora do banho, vamos pensar aí. A hora do banho tá sendo assim. A criança tá lá fazendo as coisas e de repente você lembra que ele tem que tomar banho e fala: ó, fulano, hora do banho. Aí um dia é 3 horas da tarde, outro dia 5 horas, outro dia 10 horas da noite, outro dia 7 horas. Cada dia é um horário, porque é o horário que você lembra ou o horário que você acha que tem que ser. Ou não, todo dia mais ou menos no mesmo horário que você tem o horário do banho. Mas esse horário de banho tá sendo logo após o horário dele de telas. Você deixa ele lá no videogame e aí ele tem que parar o videogame para tomar banho. Claro que vai dar BO, né? Claro que a criança vai ter resistência a sair do videogame para tomar banho. Então, até na hora de a gente organizar a rotina não é só a gente pegar as atividades do dia e colocar em ordem no horário. Rotina é a gente pensar estrategicamente. Não adianta eu colocar uma atividade que ele não gosta logo após uma coisa que ele gosta muito. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade de sair dessa coisa que ele gosta muito para fazer a que ele não gosta. Então, tudo a gente tem que analisar estrategicamente, tá bom? Então, por isso que fica a dica 2. Pense em todas as situações de maior conflito e tente identificar em que momento isso fica mais gritante, tá? Em qual horário do dia, em qual dia da semana, ok? 3. Vamos para nossa terceira dica. Então, ó, tá vendo como é que a gente tá refinando a nossa listinha e ao mesmo tempo a gente tá pensando estrategicamente? Então, a gente pensou, primeiro, aquilo que a gente pode abrir mão, que são coisas supérfluas do dia a dia, que a gente acaba se desgastando à toa. A gente já pensou agora nas situações realmente de conflito e quando elas acontecem. Agora a gente vai para 3. Você vai se perguntar, eu acho legal depois de você pegar essa live, e eu vou colocar ela no YouTube. No YouTube fica mais fácil, porque aqui no Instagram a gente não consegue ficar pausando, voltando, né? Mas no YouTube não. No YouTube a gente consegue voltar, pausar. Então depois você para ali no vídeo e anota as etapas. São 7 etapas. A gente está indo para a terceira. Anota as etapas para você depois fazer esse exercício em casa. Tá bom? Então vamos lá. Você vai se perguntar como você gostaria que esses momentos que você selecionou de maior conflito acontecessem. Então, por exemplo, ó, a Cristiane colocou aqui que é a hora de levantar. Então, a Cristiane vai pensar, imaginar como seria a hora de levantar ideal. Como seria essa hora de levantar? Para ela, que seria boa para ela. É quando eu chamasse a primeira vez, eu chamasse fulano, tá na hora de levantar. O despertador tocasse, ele já levantasse, já fosse escovar o dente, já fosse se arrumar, já fosse, né? Por que é importante a gente pensar isso? Por 2 motivos. Primeiro, pra gente perceber
se a nossa expectativa não tá também fora da realidade. Ok? Lembra? Nós estamos lidando com uma criança com TDAH. Ok? Então a gente também não pode achar que vai ser, né, tudo 100%, tá? Segundo, porque quando a gente tem uma imagem do que a gente deseja, a gente a gente acaba focando a nossa ação em cima desse objetivo que a gente tem. Se eu focar, olha, vamos pegar a Cristiane, que deu o exemplo do filho dela, né, que o maior conflito é na hora de levantar. Se todo dia de manhã a Cristiane, quando for chamar o filho, ela botar na cabeça dela que a hora de levantar é um problema e que ela precisa evitar o problema, evitar o conflito, ela vai trabalhar em função do conflito. Ela já vai reativa para a situação, ela já vai, né, para aquela situação já esperando que vai dar ruim, que vai ter confusão, que ele vai enrolar para levantar. Agora, se a Cristiane, né, tô pegando um exemplo da Cristiane aqui, mas se você coloca na cabeça como deveria ser, você começa a agir em função disso. E não, ao invés de agir em função do conflito, você começa a agir em função do que você deseja desenvolver. E aí você vai entender que acordar cedo, né, para uma criança, para um adolescente, não é uma coisa tão agradável assim, para muitas crianças, né? Para o adulto já é difícil, né? A gente dá sempre aquela sonequinha de 5 minutos, né? Para uma criança, para um adolescente, difícil. Para uma criança adolescente TDAH, mais difícil, porque ainda tem a questão da procrastinação, né? Ai, vou ficar mais um pouquinho, não sei o quê, dá aquela enroladinha para ver se fica mais tempo. Então é difícil para eles. Se eu entendo que é difícil para eles e eu coloco na minha cabeça como seria, né, um acordar sem conflito, eu começo a trabalhar com meu filho uma forma de ajudá-lo a acordar melhor, né? Aí eu começo a olhar o sono dele, aí eu começo a olhar a hora que ele vai dormir, eu começo a trabalhar uma higiene do sono antes dele dormir, porque aí ele tem um sono menos agitado, um sono melhor. Eu começo a reduzir tempo de tela, porque reduzindo o tempo de tela, com certeza ele vai ter uma melhora no sono dele. Então eu vou começando a trabalhar para que aquilo que eu desejo aconteça, que é ter uma hora de levantar menos conflituosa. Não é 0% resistência, não é isso. Mas que seja um momento menos conflituoso. Que eu consiga chamar o meu filho para acordar de manhã, mesmo que ele resista ali um pouquinho, né, que ele dê ali uma sonequinha, uma enroladinha, mas que eu consiga ajudá-lo a levantar e se arrumar para ir para a escola. Ok? Então, a gente consegue pensar alternativas quando a gente imagina como a gente deseja que a coisa aconteça. Ok? Quarta dica. A gente também vai se perguntar: obedecer a esse pedido, a essa demanda, vai ajudar o meu filho a se desenvolver? Vai promover o desenvolvimento do meu filho? Então, isso que eu tô pedindo para ele é só por obediência ou vai ajudar meu filho a se desenvolver? A ter um bom desenvolvimento, a ter um bom funcionamento. Ok? Claro, gente, que a gente não vai eliminar da vida, né, dos nossos filhos os pedidos que é só para obedecer, né? Tipo assim, às vezes a gente pede para ele pegar uma coisa pra gente. Isso não vai promover desenvolvimento num primeiro momento, mas é uma obediência que a gente quer que ele tenha. Vai lá e pega pra mim uma coisa, né? Uma ajuda. Mas nesse momento de treino, nesse momento de prioridade, a gente vai focar naquilo que é prioridade, naquilo que promove desenvolvimento. Esses pedidos que são só de obediência, que gera conflito, a gente vai deixar de segundo plano por enquanto. Ok? Então sempre se faça essa pergunta: isso que eu vou pedir pro meu filho é só eu tô pedindo por pedir
ou aquilo vai promover algum tipo de aprendizado, algum tipo de desenvolvimento para ele. Ok? Nesse primeiro momento, a gente vai focar nos pedidos que vão trazer benefício para você, mas vai trazer benefício para ele também. Porque se só trouxer benefício para você, né, que são pedidos só de obediência, ele vai ter mais resistência. Com certeza ele não vai aderir e com certeza vai ter mais conflito. Tá bom? Até que tudo bem, gente? Eu sei que são muitas informações, mas como eu falei, esse passo a passo, quem tiver lá no nosso grupo do WhatsApp, quem está lá no nosso grupo do WhatsApp de mães de TDAH, eu vou fazer a listinha com esses 7 passos e vou colocar lá. Mas o que eu sugiro? Que você depois pegue essa live e assista de novo, preferência lá no YouTube, que você pode parar, pausar, né, voltar, e você anote ali todos esses passos para que você possa fazer esse exercício. Gente, é um exercício que eu faço com as mães que faz orientação de paz comigo. Pago. Tô trazendo o pulo do gato aqui. O exercício aqui de um bom tempo de orientação de paz que eu faço com os pais ali, um bom tempo. Tô fazendo aqui com vocês de forma gratuita para que vocês consigam fazer em casa também. Tá bom? 5. Se tiver alguma dúvida, vai colocando aqui, que eu sei que é muita informação, tá? 5. A gente vai começar a definir realmente o que é importante e o que é urgente. Por que é importante definir o que é importante e o que é urgente? Porque tem muitas coisas que são urgentes, mas não são importantes de serem feitas. E às vezes a gente acaba focando muito nas coisas que são urgentes, apagando incêndio e não resolvendo o problema que está gerando fogo. Ok? Então, a urgência pode fazer parecer que elas precisam ser feitas imediatamente. Por isso, tendemos a fazê-las. Então, aquilo que parece de urgente rouba o nosso tempo. Porque a gente acha que a gente precisa fazer naquela hora. Tá? Mas quando a gente para pensar, analisar, a gente vai ver que não são atividades importantes. Que não são tão importantes assim. Elas até são urgentes, mas elas não são importantes. Elas podem ser feitas depois. Ou até nem serem feitas. Ok? Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo de novo, né, da criança que tem dificuldade de acordar de manhã para ir para a escola, demora e chega atrasada. E você quer que seu filho, além de acordar e ir para a escola e tudo mais, que seu filho, ele arruma a cama quando ele acorda. Arrumar a cama é urgente? Até, porque ele acorda, a cama está desarrumada, ele tem uma urgência ali de arrumar. Mas é importante que a criança arrume a cama de manhã, quando ela acorda para ir para a escola. Se ela já tem dificuldade de levantar, se ela já tem dificuldade de escovar o dente, se ela já demora para se arrumar, se ela já... É importante que a gente deixe esse arrumar a cama ali naquele momento, que ela já tem tanta coisa para dar conta e não está dando conta. Não seria mais uma coisa para gerar atrito? Mais uma coisa para você ficar pedindo para o seu filho fazer? Mais uma coisa para ele resistir? Mais uma coisa para vocês se estressarem? Entende a diferença de urgente e importante? Entendeu? Então, aquilo que é urgente, que precisa ser feito, não necessariamente é importante que seja feito naquele momento, tá? Ela pode arrumar a cama quando ela voltar da escola, ou, se for até o caso, o seu caso, né? E cada família vai analisar, arrumar a cama não seja algo que a gente vai colocar como demanda, a gente vai preferir colocar outra coisa mais importante, ok? E aí, como que a gente faz essa análise, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, rapidinho, um quadro que eu vou mandar lá no nosso grupo também do WhatsApp para ajudar vocês a fazerem essa análise, tá? Mas antes de mostrar o quadro, eu quero mostrar uma coisa aqui. Vou mostrar aqui pra vocês uma lista
de coisas que a gente poderia pedir para uma criança quando ela acorda para ir para a escola. E depois que a gente analisa item por item, de acordo com o que a gente já falou aqui dos passos, como que a lista vai reduzindo, tá? Então aqui, ó, um exemplo, tá? Vamos pensar aqui que a criança precisa acordar para ir para a escola. Ó, acordar no horário razoável para ir para a escola, ela precisa tomar o remédio, né? Do TDAH, ela precisa ir ao banheiro, ela precisa se vestir, fazer a cama, guardar o pijama na gaveta, no armário, não deixar de cima da cama largado. Se tiver brinquedo no chão, tem que guardar o brinquedo, tem que colocar a roupa suja no cesto, escovar o dente. Olha quanta coisa. Pôr a tampa da pasta de dente, guardar no armário do banheiro, limpar a pia do banheiro, que ela escovou o dente. Pendurar a toalha molhada, tomar café da manhã. Colocar depois, né, o que ela usou na pia. Arrumar os materiais da escola, da mochila. Deixar a mochila perto da porta para poder, quando for sair, né? Aí tem alimentar os bichinhos, pegar e pôr no casaco, pegar o dinheiro pro lanche, pro almoço, sair a tempo de pegar o ônibus e dar um beijo na mãe quando sair. Olha quanta coisa essa criança tem que fazer. Se a gente for usar os critérios que a gente já falou, né? O que daqui é prioridade, o que daqui realmente ela não pode deixar de fazer, o que ela pode deixar para fazer depois, em outro momento, ou não fazer. A gente vai riscando. Então eu vou dar a mesma lista, ó, a gente pode ir riscando, ó. Tá vendo como é que vai diminuindo as demandas, ó? Acordar no horário, tomar o remédio, né, ir no banheiro e se vestir, ok, é uma coisa que ela precisa fazer. Fazer a cama, será que é tão importante? Aí depende. Se ela tiver tempo, tudo bem, mas se não tiver tempo, se é uma coisa que tá desgastando, a gente pode deixar para depois. Ó, fui eliminando um monte de coisa que ela pode fazer depois ou que, né? Arrumar todos os materiais, pegar o casaco, se, né, tiver frio, escovar o dente. Então a gente vai tornando essa lista menos possível. Só que com um cuidado, que é o cuidado que eu vou falar agora que a mãe colocou aqui, então eu vou usar o exemplo da mãe, tá? Eu não sei quantos anos seu filho tem, Cristiane, mas assim, a gente tá falando aqui, prestem atenção, gente, pelo amor de Deus. A gente tá falando aqui de no período de treinamento, no período onde a gente tá focando, ó, tem 9 anos, o período que a gente tá focando no desenvolvimento, que a gente está focando em diminuir conflitos, que a gente quer melhor conexão com a criança, quer criar um ambiente melhor, diminuir conflito e ter engajamento da criança naquilo que é prioridade, a gente vai deixar provisoriamente de lado algumas demandas. Isso não quer dizer que você tem que fazer tudo pelo seu filho. Lembra, prioridade é tudo aquilo que promove desenvolvimento. Quando a gente faz pela criança algo que ela já deveria estar fazendo, que ela tem condições de fazer, e que promove desenvolvimento para ela, a gente está tirando a oportunidade, a gente está tirando a experiência dela desenvolver aquela habilidade e desenvolver ter aquele desenvolvimento, tá? Então, quando a gente tem uma criança, sei lá, vamos botar aqui, de 7 anos, que já tem total condição de se vestir sozinha, e a gente começa a vestir essa criança porque ela demora, a gente começa a vestir essa criança como se fosse... Porque 7 anos, quando a gente veste a criança 7 anos, quando a gente faz uma coisa que a criança já é capaz de fazer, a gente está, sem querer, né? Sem querer, a gente está infantilizando essa criança. E toda vez que a gente infantiliza uma criança, a gente está deixando de desenvolver aquela habilidade. Eu sei que é desgastante, eu sei que é uma correria de manhã, eu sei que é uma loucura e tem hora que a gente... Cara, melhor eu fazer como a mãe colocou aqui, escovar o dente dele. Só que quando eu escovo o dente do meu filho, eu estou tirando a oportunidade dele desenvolver essa habilidade. Entende? Quando eu coloco a roupa pro meu filho de 7 anos, de 8 anos,
que eu visto ele porque eu acho que ele demora, ou sei lá qual o motivo, eu estou tirando a oportunidade dele desenvolver essa habilidade. Aí sabe quando você vai deixar de vestir a roupa do seu filho? Nunca. Porque ele sempre vai precisar que você vista a roupa. E hoje você está precisando vestir a roupa. Amanhã não vai ser só a roupa. Vai ser a roupa e escovar o cabelo. E depois da manhã é vestir a roupa, escovar o cabelo, dar comida na boca. E eu tô falando de coisas, gente, não é absurda não. Tô falando de coisas que acontecem, tá? Já peguei paciente com crianças de 8 anos que a mãe dá comida na boca. Porque a criança demora pra comer. Que veste a roupa. Né? Que faz pela criança coisas que ela precisa fazer. Não tô falando coisas tipo arrumar uma cama, tô falando coisas dela, do dia a dia, sabe? Porque a criança precisou. Eu já peguei situações de crianças com 8, 9 anos que bota fralda para dormir. Porque a criança de vez em quando faz xixi na cama. Não se trabalha o xixi na cama. Bota a fralda para resolver não o problema do xixi, mas o problema do colchão molhado. Quando que a criança vai parar de fazer xixi na cama? Nunca. Porque você resolveu o seu problema do xixi, do colchão molhado, mas você não resolveu o problema da criança fazendo xixi na cama. Com 9 anos, sei lá quantos anos. E toda vez que você coloca uma fralda numa criança que não tem idade para usar fralda, o que acontece? A criança, ela é infantilizada. E quando a gente infantiliza uma criança, a gente priva essa criança de se desenvolver. Ok? E a gente vai ter um comportamento adequado àquela idade que a gente está infantilizando. Então, assim, tomem cuidado com isso. Eu não estou dizendo para você de um dia para o outro, então a partir de hoje não arrumo mais meu filho. Não é isso. Se ele tem dificuldade de se vestir, isso é um foco de treinamento. Se ele demora muito para se vestir, eu preciso trabalhar isso com ele. Eu preciso, no momento que não é o momento de acordar e ir para a escola, fora desse momento, eu preciso trabalhar com ele, como ele se veste. Porque às vezes ele tem dificuldade mesmo. E como você veste ele todo dia, ele não aprende. E nunca vai aprender. Ok? Então, tome cuidado. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai fazer coisas pelas crianças, privando ela do desenvolvimento. Estou falando que a gente vai deixar em segundo plano alguns pedidos que a gente faz no dia a dia que não faz sentido, que não são prioridades, que são coisas que só servem para obediência e para conflito, e não para desenvolvimento da criança. E outra, arrumar a cama é importante? Promove a autonomia na criança? Sim. Mas precisa ser na hora que a criança acorda atrasada para ir para a escola? Ou pode ser quando ela chegar da escola? Arrumar o quarto é importante? A criança precisa minimamente ter o seu quarto arrumado, porque são as coisas dela, ela precisa desenvolver autorresponsabilidade? Ok, mas precisa ser no meio da semana, que tem aquela confusão toda do dia a dia? Não pode ser final de semana que tem menos regra, até mais flexível, tem menos demanda, não tem dever de casa, tem que ir para a escola. Então a gente vai pensar estrategicamente. Talvez para sua família, arrumar o quarto no final de semana super funciona. Para outras famílias, é melhor arrumar no meio de semana. Então, cada caso é um caso. Você que vai analisar junto com a sua família, o que é melhor. A minha função como psicóloga, se eu estiver fazendo orientação de pais com você, não é dizer para você que você tem que fazer final de semana, que você tem que fazer segunda, que você tem que fazer à noite. Não, minha função é te ajudar a pensar qual seria a melhor forma, qual seria o melhor horário, quais seriam as demandas prioritárias para que você possa fazer e desenvolver autonomia, porque você não vai ficar com orientação de pais para sempre. Então, o meu objetivo na orientação não é tornar você meu dependente de dizer para você o que você tem que fazer, quando você tem que fazer e como você tem que fazer. É fazer com que você pense, aprenda a fazer e faça sozinho depois. Ok? Então, vamos lá para a tabela que eu falei aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, a tabela é o seguinte. Vou mandar lá no nosso grupo, tá? São 4 quadradinhos na tabela, ok?
Num lado, a gente vai botar assim. Oh, meu Deus, peraí. Acho que agora tá bom. O que é importante... Oh, meu Deus. O que é importante e urgente. Do lado, o que é importante, mas não é urgente. Aqui, o que não é urgente não é importante. E aqui, o que é urgente e não é importante. A gente vai fazer preencher, pegar aquela listinha que a gente fez e vai jogar para cá. O que é importante e é urgente, a gente vai fazer na hora. É aquilo que a gente vai priorizar. O que é urgente, mas não, o que é importante, mas não é urgente, a gente vai programar o melhor horário para que aquilo aconteça. Ok? O que não é urgente, não é importante, a gente pode riscar da nossa lista, a gente pode parar de ficar pedindo para a criança, a gente pode eliminar isso, pelo menos por enquanto. E o que é urgente, mas não é importante, a gente pode delegar para outra pessoa, talvez outra pessoa possa fazer, às vezes você mesmo pode fazer, né? Ou alguma outra pessoa da família, enfim, a gente vai analisar caso por caso, tá? O mais importante aqui são essas duas aqui, ó. Aquilo que a gente não pode abrir mão, porque além de ser importante, é urgente. E aquilo que a gente pode eliminar. Porque se a gente eliminar coisas da lista, a lista já diminui. Ok? Então, essa fichinha aqui eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Para que vocês possam preencher. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui. Coloquei. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu pegar alguns exemplos aqui de coisas importantes. Tá? Ó. Arrumar a cama antes de ir para a escola, que a gente foi o exemplo que a gente deu. Será que isso é algo... É urgente? É muito urgente arrumar a cama antes de ir para a escola? Tem uma urgência isso? Não, não é urgente, pode arrumar depois. É importante que a criança arrume a própria cama dela? Se para você, mãe, é importante que ela arrume a cama dela, você vai colocar arrumar a cama no quadradinho de não urgente, mais importante. Ok? Então, se arrumar a cama não é urgente, porque não precisa ser feito exatamente agora, pode ser feito depois, mas é importante para você que sua filha arrume a cama, você vai colocar no quadradinho do não urgente, mais importante, ok? Agora, se não é urgente, então não é uma coisa que ele precisa fazer agora, ele pode fazer depois, mas também não é importante, para você não é importante que ele arrume o quarto, você vai colocar no quadradinho do não urgente e não importante. Se não é urgente e não é importante, você pode eliminar. Agora, se não é urgente, né, mas é importante, você pode programar o horário. Vamos voltar aqui na tabela, acho que com a tabela fica mais fácil. Voltou, vamos lá. Olha só. Arrumar a cama. Vamos analisar arrumar a cama. Arrumar a cama é alguma coisa urgente, a criança precisa fazer naquele momento que ela acordou, né? Acordou, levantou, é urgente ou pode ser feito depois. Se não é urgente, que arrumar a cama pra mim não é urgente. Eu sei que tem gente que tem essa coisa de tem que arrumar a cama na hora que acorda, mas vamos pensar na criança, vamos pensar na criança, não tá pensando na gente adulto não. Não é urgente, ok, não é urgente. Mas é importante. Ah, Juliana, pra mim não é importante a criança arrumar a cama, não. Tem outras coisas mais importantes. Então, eu vou colocar aqui, ó. Arrumar a cama não é urgente e não é importante. Se tá aqui, eu posso eliminar. Então, eu posso eliminar isso da rotina da minha filha. Ok? Mas vamos imaginar que eu cheguei à conclusão de que não é urgente. Ela pode fazer, né, depois. Mas é importante, eu acho importante que ela arrume a própria cama, mesmo que não seja na hora que ela acorda. Então, eu vou colocar aqui. É importante arrumar a cama, mas não é urgente. Então, eu vou fazer o quê? Programar o melhor horário para ela arrumar a cama.
Vai ser quando ela voltar da escola? Vai ser, enfim, aí eu vou programar aqui, ok? Vamos dizer que a gente tenha alguma coisa que seja urgente e importante. Deixa eu pensar aqui alguma coisa. Por exemplo, a criança ela tem um trabalho para entregar no outro dia, ok? Tem um trabalho de história para entregar no outro dia. O trabalho de história para entregar no outro dia é urgente? Sim, porque ela não pode deixar de fazer hoje, porque se ela não fizer hoje, ela não vai conseguir entregar o trabalho no outro dia. É importante ela fazer esse trabalho de história? É importante. Então, eu vou colocar aqui. É urgente. Opa! É urgente e importante, então ele vai ter que fazer agora. Ok? Vamos imaginar que o trabalho de história seja urgente, porque é para amanhã, mas eu acho que não é tão importante, porque ele já passou em história, então eu vou melhor focar a atenção na parte de outra matéria, porque outra matéria está com mais dificuldade, então eu vou colocar nesse quadradinho aqui. Deu para entender, pessoal? Como é que a gente faz a montagem dessa tabelinha para analisar o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante? Coloquem para mim aqui, se vocês entenderam. Eu sei que na hora de fazer na prática pode dar alguma dúvida, mas assim, explicando aqui, deu para entender como é que a gente define o que é urgente, o que é importante, o que a gente faz agora, o que a gente programa para fazer depois. E a gente vai para o item 7, que é o último item. Tamara colocou sim. Ok? Quem for tendo dúvida pode ir colocando aí. O 7. Se você tiver dificuldades em ajustar as prioridades, né, e ter adesão também da criança, você pode instituir na sua casa a reunião de família. Porque a reunião de família é um momento, e depois eu vou fazer uma live sobre isso, vou até anotar aqui para eu não esquecer. Ou um vídeo, ou uma live. Deixa eu anotar aqui. Dando dicas de como você pode fazer. Reunião de família nada mais é do que você reunir a família para decidir alguma coisa em conjunto ou para resolver um problema em conjunto. Então, eu vou dar um exemplo de um caso lá de uma paciente minha que estava com problema de acordar. Porque a gente estava trabalhando com ela a autonomia, o desligamento dela da mãe. Porque a mãe fazia tudo para ela e ela só fazia. Ela era ótima em obediência. Só que ela só fazia quando a mãe falava. Se a mãe não falasse, mesmo ela sabendo o que tinha que fazer, ela não fazia, porque ficava esperando o comando da mãe. Então a gente estava trabalhando justamente esse desligamento e essa autonomia da criança, né? Poder, ela era uma pré-adolescente, ela poder começar a fazer as coisas por conta própria e não ficar esperando o comando da mãe. E uma das coisas era acordar sozinha. Então a gente começou a trabalhar, fez na verdade foi uma reunião de família no consultório, mas aí você pode fazer em casa. E a mãe, o pai e ela, e a gente começou a pensar, tá, a grande questão é você acordar sozinha, sem que sua mãe vá lá te chamar e tudo mais. Como que a gente pode resolver esse problema? Né? Qual é a função que a mãe exerce quando ela vai lá te acordar de manhã? É a mesma função de um despertador. E isso eu não dou resposta para a criança. Eu vou fazendo a família pensar junto, tá? Então, qual seria a solução para eu conseguir acordar sozinha? Colocar um despertador, já que a minha mãe não está fazendo mais a função de despertador. Então, eu vou ter que colocar um despertador. Tá, qual despertador que eu posso colocar? Do celular? Ok. Mas aí, o que eu preciso fazer todo dia à noite quando eu for dormir? Primeiro, programar o despertador, né? Já deixar programado e conferir a bateria do despertador, do celular. Porque o que acontecia nesse caso, né? Ela botava o despertador, ok, só que tinha dia que a bateria acabava de madrugada e o despertador não tocava, ela não acordava. E aí a gente fez uma nova reunião para resolver esse problema. Tá,
Se o problema era que o despertador não tocava porque a bateria do celular acabava, como que a gente pode resolver esse problema? E joga a bola para a criança também tentar achar uma solução. Quando a criança ajuda a pensar solução, ela engaja melhor naquilo que a gente está propondo, tá? E aí ela, então tem que conferir se a bateria está carregada todo dia antes de dormir. Então a gente foi trabalhando ali nessas reuniões de famílias, e eu mediando, a resolução de problemas e não dar a solução pronta, como se fosse uma ordem para a criança, ok? Quando a gente trabalha a resolução de problema, a gente não está dando ordem para a criança, a gente está chegando à solução junto e a criança adere melhor, ok? Então, se tiver uma dificuldade em alguma situação, faça reuniões de família, né? Não sei se vocês assistiam uma série que passava muito no SBT, né? Aquela série Eu, a Patroa e as Crianças. Essa série é muito legal porque volta e meia nos episódios eles faziam reuniões de família para poder discutir alguma coisa, chegar à conclusão de alguma coisa, resolver um problema. E na reunião de família, todo mundo podia falar a verdade, todo mundo podia falar o que pensava, que não ia ter punição. Ali era o momento de todo mundo falar o que tinha que falar para resolver o problema. Então, tem muitas cenas, muitos episódios que eles faziam reuniões de família para resolver problemas. A gente pode usar também para resolver alguns problemas, tá? Deixa eu ver a Tamara que colocou aqui, ó. Na verdade, nada mais é do que um bloco de tarefas a ser feitas. Assim, eu não sei se eu entendi, mas se não for isso que eu tô falando, você me corrige, tá, Tamara? Porque assim, se você parar pra pensar e for anotar tudo que você pede pro seu filho durante o dia, você vai dar uma lista desse tamanho. De coisas que você tá sobrecarregando o cérebro dele, que tem dificuldade de engajar nas tarefas que são chatas do dia a dia, e tá gastando o combustível cerebral dessa criança que ele poderia estar usando naquilo que realmente é importante. E provavelmente você tá tendo muito conflito, muita cobrança, muita tensão negativa em relação a todos esses listas de pedidos que você faz. Pedidos de coisas que são importantes, pedidos de coisas que são urgentes, pedidos de coisas que são supérfluas. A gente pede muito, né? E aí, se você faz essa lista e você começa a analisar item por item, pensando no que é importante, pensando no que promove o desenvolvimento, pensando naquilo que não faz sentido, tá só gerando desgaste, não tá promovendo benefício nenhum, você começa a eliminar algumas coisas. Então, você já diminuiu a lista. Do que sobrou, você vai selecionar aquilo que é importante e urgente, aquilo que a criança precisa fazer naquele momento, que não tem como você abrir mão, e aquilo que você pode programar para um momento melhor, um momento mais propício, um momento que esteja mais tranquilo, entendeu? E a cereja do bolo de tudo isso, gente, a maneira mais fácil da gente colocar todos esses 7 passos em prática é a gente organizando a rotina da criança. E como eu falei no início, organizar a rotina não é você pegar uma folha escrito de segunda a sexta, ou segunda a domingo, de 7 da manhã ou de 6 horas da manhã até 10 horas da noite, e colocar tudo que a criança faz, tudo que a criança tem que fazer nos horários que ela tem que cumprir. Não é assim. Se você organizar a rotina só como se fosse uma lista de tarefas que ela tem que cumprir, não vai funcionar para quem tem TDAH. Não vai funcionar porque a criança não vai dar conta de cumprir aquilo tudo. Não vai funcionar porque você não vai dar conta de monitorar, de supervisionar e de dar o suporte que a criança precisa para conseguir cumprir aquilo tudo. A rotina ela precisa ser estratégica. Estratégica. Por isso que eu tô aqui dando esses 7 passos para você pensar estrategicamente como você organiza essa rotina. Ok? E aí, pra gente encerrar, a gente vai fazer o seguinte.
vou repetir aqui uma coisa que eu falei e eu vou até ler porque eu escrevi. Uma coisa importante de tudo que eu falei aqui. Tudo isso aqui não significa que você nunca vai pedir para o seu filho fazer determinadas coisas, determinadas tarefas, cumprir determinados pedidos seus. Só significa que você vai deixar alguns desses pedidos para o momento em que haja mais tempo para fazer, para um momento que você vai conseguir supervisionar melhor, para um momento que vai ter menos pressão de horário. Então, arrumar a cama quando ele tem que acordar para ir para a escola, tem a pressão do horário. Então, quando ele voltar da escola, que ele vai ter tempo livre da tarde, é um momento que você vai conseguir fazer isso melhor do que se você fizer na hora que ele acorda. Entendeu? Então, a gente vai só ajustar quando. Se aquilo é importante que ele faça, a gente só vai pensar quando. Que momento é melhor que ele faça? Para evitar, eu vou falar que é aquele personagem do Chaves, né? Evitar a fadiga. Ou aquele carteiro que tinha. Ou evitar a fadiga. A gente evitar a fadiga mesmo. Agora, evitar a fadiga promovendo o desenvolvimento. E não evitar a fadiga fazendo pela criança e mantendo o problema, né, para sempre. Ok? Pra gente encerrar, 3 recadinhos. 3. Primeiro recado. Nosso Papo de Mãe TDAH, que é a nossa live de pais de TDAH, é toda terça-feira, 19 horas. A gente deu uma pausinha, porque eu tive algumas situaçõezinhas para resolver, mas estamos de volta toda terça-feira, 19 horas. Semana que vem, o nosso tema vai ser... a gente vai falar sobre estar presente e atento. Então, ter uma parentalidade, né, consciente. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Segundo recado. Psicólogo, psicopedagogo, nós vamos voltar com as nossas lives de profissionais. Sexta-feira, 19h30. A gente já começa essa semana com o tema TDAH e depressão. A gente vai falar sobre os fatores de risco que podem, né, tá presente aí no seu paciente com TDAH, fatores de risco para o desenvolvimento de depressão. Então, uma live muito importante para você que atende crianças com TDAH, ok? Então, a gente vai voltar com as nossas lives mais para profissionais, tá? Toda sexta-feira, 19h30, tá bom? Depois eu vou colocar o postzinho aqui para divulgar para vocês. E a terceiro recado, é um recado para as mães de TDAH, mas se você é profissional e quiser entrar junto, você é super bem-vinda, porque tem vários profissionais que estão participando, estão adorando, estão usando nos seus atendimentos. Eu tenho um curso, eu falo que é mini curso, mas não é mini curso não, é um curso mesmo. É um curso que eu ensino o passo a passo para você desenvolver uma rotina estratégica para o seu filho com TDAH. Muitos profissionais fazem o curso voltado para pais, porque querem aprender como ensinar os pais a fazerem. Então, se você é profissional, você pode também fazer o curso, tá? E você que é mãe, você que é pai de TDAH, você pode fazer o curso, você vai aprender o passo a passo de como você vai organizar uma rotina eficiente e estratégica para o seu filho. E, além disso, tem uma parte que você aprende a gamificar essa rotina se você quiser, para que a rotina se torne mais atrativa para o seu filho, para que ele tenha uma adesão maior à rotina que você vai criar para ele. Então, se você tem interesse em fazer esse curso, você pode me chamar no privado que eu te dou todas as informações, ou então você vai clicar no link da minha bio aqui do Instagram, tem um linkzinho, no link tem lá uma opção para você se inscrever no curso, tá? O valor do curso tá super em conta, eu acho que tá menos do que uma sessão. Se você for me contratar para um atendimento de uma sessão, ou uma supervisão, um atendimento para o seu filho de uma sessão, o curso sai mais barato que isso, ok? Então, aproveite esse valor e faça se você quiser aprender, tá? O curso é todo online, todo gravado, você vai assistindo às aulas e vai construindo a rotina do seu filho. E se tiver dúvida, você tem um grupo que você pode tirar dúvidas comigo, né? Nesse grupo, perguntar, tirar dúvidas, mandar ali o material que você está produzindo para eu dar uma olhada, ok? Tudo bem?
Podemos encerrar então? Dúvidas? Obrigado, Tayane, obrigada. Oi, Eliane, boa noite. Semana que vem a gente está de volta. Só para encerrar quem entrou depois, essas nossas lives que a gente está tendo aqui, já essa é a 5ª live dessa série, né? É sobre esse livro aqui, ó. TDAH, 12 princípios para criar crianças com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, que é do Russell Barkley, a maior referência em TDAH do mundo, que escreveu esse livro. É um livro que não pode faltar na biblioteca dos profissionais que atendem crianças com TDAH. E você que é mãe de TDAH, quiser, né, se aprofundar um pouco mais em tudo que a gente está falando aqui na live, é em cima desse livro aqui que eu estou trazendo as orientações. Tá bom? Então, um beijo para todas vocês. As profissionais, aguardo vocês sexta-feira. E as mães, terça-feira que vem a gente tá junto. Tchau, tchau, pessoal.